Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chá com Miojo. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e nós vamos hoje discutir o tema vida após a morte, que eu acho que já casa bem com religião, né? E apresentem-se. Eu sou a Elô, eu tenho 27 anos e, enfim, apresente-se vocês aí também. Sou o Mark, tenho 300 mil anos e... O joelho dele tem mesmo, ele não aguenta baixar, não aguenta levantar. E a coluna não existe. E a coluna não existe. Tem anos negativos. Agora apresente-se vocês, senhor Roboruski. Muito obrigado pela entrada. Meu nome é Yuri, eu tenho 22 anos e estou muito animado para esse nosso segundo belíssimo episódio de Chá com Miojo. Chá com miojo! Chá com Miojo! E aí, pessoal, o que cada um acha? Vida após a morte. Tipo, você acha que existe? Eu posso começar, cara. Eu gostaria de acreditar que existe alguma coisa depois da morte, mas na real, pra mim, não tem nada. A gente só morre e acabou, tá ligado? Você acha que É um sono eterno. blackout, acabou, vida biológica. Blackout. Eu acho que é só um blackout. Teto azul eterno. Quer dizer, preto eterno. Você só... Sabe quando você dorme e acorda no dia seguinte? Você só não Você acorda. não lembra do seu sonho ou de nada do que aconteceu, você só pisca e tá no dia seguinte? Aham. Só piscou e não volta mais. Você vai ficar num estado eterno, sleeping, e acabou. E você sempre acreditou nisso? Não. Não foi sempre assim. Foi meio que mudando ao longo do tempo. Eu gosto muito da ideia de reencarnação. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal essas ideias, mas no fundo eu penso algo muito frio. Eu acho muito difícil ter algo depois da vida, sabe? Não sei. Tipo, como a energia se manteria viva, né? Tipo... Como que a gente teria algo que preserva a nossa integridade fora do nosso corpo depois que a gente morre, entendeu? Uhum. Olha, talvez não alguma coisa que preservasse a nossa, como você disse, identidade. Integridade. Mas assim, talvez alguma transição de estado. A gente está num estado físico agora, sim. Mas já falando agora, já puxando para mim o que eu acredito. E a sardinha vai para Licas. Atualmente, é que tipo, a gente vai transcender desse plano para algum outro. E que não vai ser o fim. Eu passei a acreditar em reencarnação. Então eu acredito que a gente possa acabar voltando. Mas você acredita, tipo, em céu, inferno e purgatório? Ou, tipo, você só vai lá, morreu e reencarna? Pronto, bebê. Eu acho... morreu... Pronto, bebê. Caralho, eu morri. O Mark fez um drive-in de almas agora. Rapidão, vem, entrou, vai embora. Sim, o Mark, ele aperta o joelho. Ai, eu tenho joelho. Ai, que alegria. 2 joelhos funcionais. E uma coluna. A mãe não entendendo porra nenhuma. O bebê abraçando e beijando os joelhos. E de fato, uma coluna dessa vez. De fato, uma coluna. Não, mas assim, eu acredito muito que tipo, as nossas ações nessa nossa vida é uma coisa que vai definir qual vai ser o próximo passo além da vida. Então, assim, se você for uma pessoa... Porque é muito, muito relativo a gente falar de bem e mal, né? Porque, tipo, não é tudo preto no branco. A gente sabe que é muito mais uma coisa mais mescla, assim. Mais cinza, mais acinzentado. Uhum. Dizer assim. Bem e mal é muito relativo. Exato. Então, tipo, eu acho que, tipo, a gente vai... se a pessoa foi uma pessoa que fez o mal na maior parte da vida dela, e o mal acabou se sobressaindo ao bem dela, ela vai regredir um estado na reencarnação. Então, antes ela era um humano, agora ela é, sei lá, um esquilo, um chimpanzé. Um esquilo, um chimpanzé, um mosquito. Um eucalipto. Mano, um eucalipto. Um eucalipto, bro. Um eucalipto. Pega uma árvore que, tipo, vive muito tempo. Tipo, muito tempo. Nossa, o cara vai ficar entediado muito tempo se ele for um eucalipto. Não, ele vai ser comido por koalas. Vai ser fofo e doloroso.
bom. Ah, é verdade, ele não pode fazer Ele nunca nada. vai realmente poder saber quantos anos ele tem. Só quando cortarem ele. Fuck. É que só Verdade, quando né? cortarem vão ter uma ideia mesmo. E você, o que você acredita? Eu? Você. Você, Yuzubumafu. Luísa. Desculpa, Elo, não pode. Não, pode. Idosa. Mas, pra mim, particularmente, é um tema que eu gosto muito, é um tema que me chama muita atenção. Inclusive, fui eu que sugeri esse tema. Eu sempre pensei sobre isso. Eu lembro de ter memórias de quando eu era criança, tá imaginando por que eu tava ali, naquele corpo, daquele jeito, o que tava acontecendo, o que eu tinha que fazer ali. Uhum. E pra mim foi sempre uma questão que, sei lá, perturbava a minha cabeça, ou que ficava no fundo da minha mente, de vez em quando, me instigando a pensar sobre isso. Eu acredito que existe vida após a morte. Não sei como ela não sei como ela funciona, não sei se a gente vai reencarnar ou se a gente vai ficar algum tempo em algum lugar, mas eu acredito que não acaba depois que a gente morre. Inclusive, eu adoro histórias de fantasma, de espírito, de qualquer coisa. Adoro esses programas de investigação malucos. Eu acho incrível. Nossa, eu também. Eu acho muito legal. No Discovery tem uns, mano. Eu tava vendo Seguindo o pé grande. Monstro do Lago Ness. Não, tio, o maluco é um negócio que detecta fantasma na casa, porque o gato tá miando pras paredes. Não, eu adoro isso. Eu acho fantástico. Eu fico... O Mark viu. Teve um dia que eu fiquei assistindo uma temporada inteira, assim. É uma série muito ruim. É claramente tudo muito falso. Será? Não, é- Uma série do Sharknado. Mano, Imagina uma série do Sharknado. mano, é tipo o Sharknado dos fantasmas. Tá, tudo bem. Eu gostei, achei legal, assisti mesmo. Eu acho super interessante essas temáticas. E eu tenho algumas histórias que reforçam esse meu jeito de acreditar nas coisas. Então, eu já ouvi algumas coisas. Eu já ouvi algumas coisas, já vi algumas coisas esquisitas. Eu morava numa casa em que esse tipo de coisa sempre acontecia, principalmente quando não tinha mais ninguém em casa. Então, meus pais costumavam viajar no final de semana e eu ficava em casa. E eu não me sentia em paz naquela casa. Eu sentia que tinha mais alguma coisa ali e eu ficava muito assustada com isso. Então eu procurava sempre sair de casa, ficar um tempo na casa de algum amigo, de alguma amiga, voltar só de noite no sábado. E quando eu chegava em casa, por algum motivo, as luzes e a televisão estavam sempre ligadas. E eu nunca largava ligado, mas elas estavam sempre ligadas. E quando elas não estavam ligadas, elas ligavam sozinhas no meio da noite. Então eu ficava me cagando com isso. Ou quando você ia no banheiro, né? Eu me cagaria. Você ficava em frente ao espelho. Cara, eu acho que foi a época da minha vida que eu menos tomei água. Eu me cagaria. Ou eu ia ter tipo, um filtro de água no meu quarto. Aquele de barro. Aí você ia na pia do banheiro. Não, mas o problema é você fazer xixi, né? Puta, é Essa verdade, que é a coisa, né? por isso que eu não bebia água. Ah, porque tá. você tem todo o processo do que acontece com a água dentro do seu corpo, né? Mano, É. pinico, O galera. pós. Um pinico embaixo da cama. Ou um vaso no cantinho do seu quarto. Um balde. Que O horror. famoso balde. O famoso balde. E você? Ai, gente. Eu tenho muita dificuldade em saber exatamente no que eu acredito de coisas tipo, sobrenaturais, Deus e tudo mais. Mas eu tive tipo, poucas experiências, assim, tipo, coisas leves que aconteceram. Mas eu tento muito me agarrar quando, tipo, eu vou pensar num lado de, tipo, ok, vida depois da morte existe. Eu tento me agarrar muito em relatos, porque eu sei que as pessoas que passaram pelas coisas que elas me contaram, elas passaram por aquilo, elas não estão inventando. E, tipo, do jeito que as coisas aconteceram, não pode ser só coisa da cabeça delas. É impossível. Mas eu não sei dizer até onde eu acredito. E, tipo, eu também não faço ideia de como seja. Se, tipo, tem os fantasminhas que são iguais às pessoas que elas eram na vida real, na vida, tipo... Vida, né? Na vida. Mas, eu não sei, eu fico sempre muito em cima do muro. Mas sabe? você chegou a vivenciar alguma coisa? Ou chegou a acreditar de outra forma? Ah, eu sou judeu. Acho que vocês do podcast que estão escutando não sabem, mas eu sou judeu. O judaísmo tem suas vertentes que acreditam em vida após a morte, que tem uma ligação com a Kabbalah, que é uma coisa mística do judaísmo.
Tem muito judeu, inclusive, que é judeu kardecista, né? Então segue as coisas do Allan Kardec, e ele era espírita, né? Sim. Então, tipo, tinha tia minha que falava, tinha rabino que às vezes falava, minha mãe acredita, então ela falava. Mas, você tipo, acredita em quê? eu nunca soube. Essa é uma coisa que eu nunca soube direito. Eu nunca soube se eu realmente acredito que existe, ou nunca soube se eu não sei. Tipo, eu acredito que exista. Tipo, eu acho muito provável existe, mas, tipo, eu não sei, tipo, explicar como. E tudo precisa de uma explicação, tipo, querendo ou não. Nem tudo precisa de uma explicação. A questão Mas é tudo tem uma explicação, não que precisa, mas tudo tem um motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Alguma coisa está fazendo aquilo as acontecer. pessoas colocaram isso na sua cabeça, sabe, Marco? Mano, pode ser tudo as coisas que os aliens colocaram dentro de mim quando eles me Esqueceram abduziram. Em abduções, você acredita? Não, aliens com certeza existem, mas isso é outro Marco, podcast. você com certeza foi abduzido por alien, velho. Mano, deve ser muito legal. Ou não, doloroso. E você não lembra, então, Não. tipo... Sondas anais. Sondas anais. Eu não sabia se eu trazia essa questão das sondas anais ou não, mas eu acho que é É um inevitável. clássico, é um clássico. Inevitável. Não pode ser escondido, não. Não, A gente tá aqui... Só soltei as duas palavras. Focado. Mas assim, vocês acreditam nessas histórias de pessoas que morrem e que elas não conseguem partir para o próximo plano porque elas têm algo não resolvido aqui no nosso plano? Eu acredito, eu assisto temporadas inteiras. Eu super acredito. Cara, eu gosto muito da ideia, mas eu acho que se isso realmente existisse, muitas pessoas já poderiam ter se vingado de mortes injustas, sabe? Mas eu acho que eles não podem interferir tanto no nosso plano. Eu acho que é mais questão de, tipo, interferir em pessoas. Tipo, na mente das pessoas, não fisicamente nas coisas, sabe? Vocês já assistiram aquele filme Os Outros? Não. Os outros eu já ouvi falar. É familiar o nome. Bom, é um filme... Não é aquele lá da vila lá dos caras que vestem de vermelho, né? Esse Não. se chama Vila, eu acho. Não, esse é um filme com a Nicole Kidman. Ela... Enfim, é um filme mais de época, então se passa mais nos tempos passados. Ela vive numa casa grande, ela tem os filhos dela. E ela começa a ver essas coisas de outro mundo se materializando no mundo dela. E aí eu tava assistindo uma dessas séries de fantasma, espírito, qualquer coisa assim. Uma que eu achei muito legal, que o Mark detestou e ficou revirando os olhos. Uma daquelas séries de madrugada, sabe? Não, eu adorei, eu devorei tudo. E aí foi muito engraçado, porque em alguns episódios, quando eles iam conversar com os tais, os espíritos, os supostos espíritos, os espíritos sempre falavam que ouviam o que eles estavam falando, mas que não conseguiam ver as pessoas que estavam ali. Então, talvez seja isso, seja tipo alguma coisa, algum véu ou algum lugar que as pessoas vão parar, que não é exatamente igual a esse daqui, mas que algumas pessoas ainda conseguem fazer contato com quem tá aqui. Mas essas pessoas já foram ou elas realmente estão presas? Então, não sei. Tá, entendi. Não sei. Eu tenho uma coisa que tem algumas religiões falam que as pessoas, quando elas vêm pra vida, isso acreditando em reencarnações já, as pessoas têm uma missão. Elas vêm pra vida delas com uma missão. E isso explicaria porque tais pessoas morrem meio cedo, porque elas já cumpriram a missão delas e tá na hora de elas embarcarem numa nova missão. Já ouvi essa. Isso, tipo, eu não sei dizer se eu acredito nisso, mas tem alguns casos que, tipo, a pessoa tá bem, tá tranquila, e do nada ela morre, tipo, do nada. E é muito, tipo, repentino. E é muito estranho coisas que são muito repentinas. E aí, tipo, isso me faz questionar. Vocês acreditam nisso? Tipo, uma pessoa tem uma missão naquela vida e assim que ela cumpre essa missão, ela parte. Porque ela já cumpriu assim, aquilo. Então, acho que isso remete muito àquela história de, tipo, nós estamos aqui por algum motivo. Uhum. E eu, sinceramente, não acredito muito nisso, porque eu vejo nós, seres humanos, como algo passageiro, assim. E, tipo, não é muito palpável acreditar que cada uma das 7 bilhões de pessoas estão vivas para cumprir alguma coisa específica. Mas você acha que algumas dessas podem? Tipo, não todas, mas tipo... Olha, pode haver exceções. Até porque estão aí as histórias fantásticas, né? Jesus Cristo de Nazaré e os grandes profetas, assim. Mas, assim,
no overall da coisa, eu acho muito isso, sabe? Eu acho difícil você ter vindo para uma coisa eu acho difícil ser essa realidade, a não ser pelo fato, quer dizer, como eu posso dizer, eu acho mais difícil isso do que o fato de que a gente está aqui, mas a gente que dá significado para as nossas vidas. Tá, entendi. Eu acho isso muito mais palpável do que isso, entendeu? Eu acho que vai muito das nossas escolhas, sabe? Porque, tipo, é a gente que decide tudo, sabe? Não tem muito você tá aqui meio que por esse objetivo. Isso talvez seja um motivo para tentar explicar por que existe a vida. A vida existe para você tentar cumprir um objetivo dentro dela mesma, ou para tentar manter ela por si só, tipo, prosperar a vida dos outros. Eu não sei, pra mim... Eu entendo essa lógica. Eu acho que se for uma missão, não tem a ver com uma missão pra minha vida, mas pra uma missão pra vida dos outros. Porque eu acho que a gente tá sempre em contato com alguém. Então eu acho que mesmo que você tenha, vamos lá, mesmo que uma mulher tenha engravidado, mas que ela nunca tenha gerado aquela criança, aquilo de alguma forma vai ter uma consequência, ou vai fazer ela pensar em alguma coisa, vai fazer ela chegar em algum lugar. Sei lá. Às vezes você vê um caso, um relato na internet de um bebê que morreu com 2 dias, 3 dias, 4 dias. Se for para ter um propósito, então, não dizendo que tem, mas se for para ter um propósito, eu acho que talvez esse propósito seja, de alguma forma, interferir na vida de quem tá ao seu redor, de quem tá ao redor daquela pessoa que tá vindo. Eu acho que, tipo, a gente tem uma vida, tipo, cada pessoa que você cruza na rua tem uma vida tão complexa quanto a sua própria vida. Cada pessoa tem uma vida muito complexa. Tipo, tudo na vida de uma pessoa é muito complexo. Eu acho que, realmente, se a gente fosse ter uma missão, um impacto, em partes poderia ser pra nossa própria missão, mas, tipo, pra dentro da gente. Mas eu acho que muito interferindo sim com os outros, porque uma pessoa, ela conhece inúmeras pessoas. Tipo, cada pessoa que ela cruza na rua pode interferir. Mano, você pode estar andando na rua, aí você vê uma pessoa usando uma roupa específica, ela fala, nossa, é aquilo, o meu personagem do meu livro eu queria que fosse assim. Aí você escreve e aquilo consegue desenvolver e, bum, você vende um livro, tipo... E foi uma interferência de uma outra pessoa aleatória. Teve uma vez que uma coisa parecida aconteceu. Foi quando eu comecei a conhecer, né? Pra quem não sabia, eu e o Mark, a gente é casado. Uhul! E aí, quando eu conheci o Mark, ele me chamou pra um rolê. E eu conheci os amigos do Mark. E isso foi num sábado. Aí passou sábado, domingo, segunda-feira eu fui trabalhar. Tava lá trabalhando, no meu horário de almoço, eu fazia um almoço curtinho, depois eu ia pra um parque tomar sol. Quando eu cheguei nesse parque para tomar sol, eu sentei no mesmo lugar que eu sempre sentava, e aí passou por mim uma pessoa que eu tinha conhecido no sábado. Então, se eu não tivesse ido nesse rolê, aquela pessoa que teria passado por mim teria sido mais uma estranha. Mas naquele dia, porque eu fui no sábado, aquela pessoa não era uma estranha. É muito maluco, entendeu? Isso aconteceu com... gente, as coincidências, sabe? As coincidências O mundo é muito pequeno. As coincidências são uma coisa que, tipo, se interligam através da vida, né? A sociedade em si faz várias conexões no seu total com vocês. Entende? E, cara, é simplesmente muito fascinante um negócio desses. E é muito doido, assim, você vê. Poxa, a sua própria história de como que você conheceu o Mark, sabe, Lu? Foi coincidência nisso. Exato. Eu acordei atrasado pro rolê 2 horas, eu tava em mesmo. Cotia e eu tinha que chegar em São Paulo. E eu tava deitado na minha cama e falei, será que vale a pena eu ir pra esse rolê? Eu falei, mano, eu vou. Tô 2 horas atrasado, mas eu vou, é rolê, vai até tarde. E aí, bum, a Elo tava lá, salvou minha vida, eu ia cortar minha barriga no meio do rolê, ia ser horrível, mas ela me salvou. Detalhe Física básica. Física básica, se vocês forem cortar uma garrafa com uma faca, abram a garrafa. Exato, Abre não a tentem, faca, exato. não tentem cortar a garrafa com ela fechada, cheia de ar, tá? Não é muito Vocês bom. podem ver o Mark só tá vivo por conta da Elo. Sim, tipo... E não só por conta desse dia. Tipo, praticamente todo dia. Não, várias coisas. Salvando o Mark imagina. diariamente. Me salvou de Salvou várias o mortes Mark. já. Salva o Mark no cotidiano, assim.
Mano, se a Elô tem uma missão na Terra, é tipo, manter a minha pessoa viva. Manter a integridade física do Mark. Assinei esse Nossa, contrato então, antes de hein, Elô? você. Coitado de você. Gente, uma pergunta. Eu tinha perguntado pra vocês se vocês tinham crença naquela história de pessoas que morreram e Eu não cheguei a continuaram falar, no nosso plano para resolverem coisas mal resolvidas. Eu perguntei isso, na verdade, porque tem um episódio de Black Mirror que fala uma coisa muito interessante, aquele da simulação do videogame. Vocês assistiram esse? Não. Do Sim. menino que tá afastado da mãe, alguma coisa assim, não é? Isso, aquele menino loiro lá que Isso. Tá viajando o mundo. vai pra uma... Exato, aí ele vai lá o cenário da simulação de videogame é uma mansão assim, meio século XVII, assim. E aí o cara chega e pergunta assim, não, mas assim, por que você escolheu essa ambientação? Aí ela fala, não, porque como não existia tecnologia, não existia celular e não existia essas grandes distrações eletrônicas para as pessoas existiam mais relatos de pessoas que viam fantasmas do que hoje. E assim, puxando agora um pouquinho que eu sei sobre religião espírita, tem uma coisa na religião espírita que diz que quando você é apto a esse tipo de coisa, a ter esse tipo de contato com o além vem. Então, tipo, se a pessoa estiver apta e ser sensível, ela já tem que ter uma predisposição, pelo que eu entendi. Se ela tiver uma certa sensibilidade a esse mundo do além, ela vai acabar vendo aparições. Né? Isso é uma coisa que poderia explicar algumas delas nos relatos. Eu acho também que as pessoas reparavam mais nas coisas, né? Porque uma coisa é hoje você viajar de ônibus ou de carro e você tá com o seu celular. Antigamente, quando você era criança, às vezes você tava viajando de carro, de ônibus, você não tinha celular, você não tinha nada, começava a chover e você começava a reparar nas gotinhas que corriam pela janela, elas indo embora do veículo e tudo mais. Então, acho que as pessoas, elas olhavam mais ao redor delas. E essa coisa de estar predisposto, eu acredito que seja muito verdade, assim, pelas coisas que eu vivenciei. Porque uma das histórias, uma das coisas que na verdade, foi a única coisa que eu efetivamente vi, me assustou muito e eu falei que não queria mais ver, que não era pra mim, que não daria certo isso e eu não saberia conviver com esse tipo de coisa. E depois disso eu nunca mais vi. Se tornou muito mais brando pra mim. Então, eu acredito que sim. Eu vejo que, tipo, essa questão de se ainda fica algum resquício da pessoa depois quando morre nesse plano, que ela tem que resolver alguma coisa. Eu não sei, eu acho muito difícil, mas eu acho legal você pensar nisso também. Sei lá, eu realmente acredito que não é possível, mas eu também gosto de, se acontecer, de imaginar como seria, de se permitir imaginar na sua cabeça. Assim. E normalmente eu sou assim com vida após a morte. Eu, tipo, não acredito que tenha, mas eu gosto de imaginar. E, cara, quando a Elô descreveu quando ela era pequena, que ela ficava pensando nisso, cara, essa é uma das coisas que eu mais pensava quando era pequeno. E eu lembro que eu ficava perguntando isso direto pra minha mãe, cara. E ela já ficou brava. Ela falou, para de ficar perguntando de morte. Para de falar de morte. Mas, cara, o que acontece? Assim. Eu tenho, tipo, 10 anos e eu sei que a minha vida vai acabar. O que acontece quando ela acaba? Entendeu? Eu já pensava nesses bagulho muito novo, cara. Porque, gente, vai acabar. E o que tem um fim, vida após a morte tem um fim. Porque se existe alguma coisa, vamos pôr entre aspas, vida após a morte, você está vivendo de novo? Ou por exemplo, quando você vai pro céu, você quer viver eternamente aquilo? Você não acha que você vai enjoar da sua existência em algum momento? Por isso... Entende? Sim, permite. Por isso que, tipo, eu meio que comecei a cada vez mais, na minha vida, desacreditar nas crenças católicas e evangélicas, em que quando você morre, você vai para o resto da sua vida, na eternidade, para o mesmo lugar, e você vai ficar lá adorando a Deus. Não é absurdo. É uma coisa, ou sofrer nas chamas do inferno. É tipo virar um eucalipto, é a mesma coisa, vai ser chato. Tipo, você uma coisa tá lá e você tem que seguir as regras e
você morreu e agora você tem que ficar eternamente aqui. Gente, eternamente é muito tempo. A palavra ou seja, não existe um fim, sabe? Às vezes é que, sei lá, eu também não gosto da ideia de a gente ter um fim, mas eu acho que é necessário a gente ter um fim também. Entende? Talvez não seja ideal a gente durar para sempre. Mas será que renascer não seria esse fim? Porque aí você vai tomar uma outra forma. Então você vai começar a viver de outra forma, com outras experiências. Eu acredito que se isso for Mas você vai verdade... constantemente, toda vez que você morrer, você vai virar outro ser, e tipo, fica esse ciclo que não acaba, sabe? Mas eu acho que se isso for verdade, quando a pessoa encarna, e isso é Pode muito... entrar. Ela esquece de tudo. Tem relatos, eu vi relato uma vez de uma... Tipo, Crianças, né? Crianças que, tipo, de 7 anos, que falavam coisas ou faziam certas coisas que, tipo, o avô que já tinha morrido quando essa criança nasceu, fazia. Tipo, tem relatos de uma menina falar, tipo, porque eu gostava muito desse lugar antes, só que ela nunca tinha ido pra esse lugar. E ela, tipo, lembrava de coisas muito específicas desse lugar. Tem, tipo, relatos de pessoas, de crianças que tinham hábitos, tipo, mexiam a mão de certo jeito, que não era muito comum, e que o avô dessa criança, quando estava vivo, fazia exatamente desse jeito. Só que quando essa criança nasceu, o avô já tinha morrido. Eu acho que se tem alguém que tem mais ligação com isso, devem ser as crianças mesmo. Porque, enfim, elas têm uma mente mais aberta, e acho que essa coisa de ter uma cabeça mais aberta ajuda. Uhum. Eu acho que realmente é fundamental. Pra tudo, né? Não, se você é um cara preconceituoso, você vai ficar batendo a cabeça pro resto da vida. Então, eu acho que, de fato, elas têm essa cabeça mais aberta, mais receptiva para esse tipo de coisa, mais criativa, mais experimentar, mais acreditar sem medo. Não tão tentar explicar tudo como a gente tenta, entendeu? Porque quando você virar adulto, tudo tem que ter algum motivo, tudo que tem que ter alguma razão. E aí a gente fica constantemente tentando se justificar e explicar os nossos atos. Quando você é uma criança, você não tem isso. Uhum. Mas aí é minha opinião também. Sabe quando você tá tentando avaliar, sei lá, você quer pensar alguma coisa muito criativa, ou alguma coisa tipo que você fala, quando eu era criança isso era tão mais fácil pensar alguma coisa desse nível, entende? Eu só pensava um mundo a partir de um prato de arroz e é isso, sabe? Era muito mais fácil, a minha cabeça era muito mais aberta para essas coisas. Agora, tipo, sei lá, por exemplo, vida após a morte, sabe? Pra mim isso é tão difícil aceitar isso na minha cabeça, entende? Que eu sinto até uma dificuldade em aceitar isso. Porque, sei lá, parece que pra mim não existe, sabe? Não tem como. Mas seria tão incrível se tivesse, em certos pontos. Porque eu acho que eternamente também, eu não sei, cara. Eu gostaria de viver eternamente por um motivo apenas, que é explorar tudo o que existe fora do planeta Terra. Entendeu? Seria, tipo, pra fora daqui. Entende? Seria pra mim essencial. Porque, cara, 100 anos, a gente é muito pouco. 100 anos, vamos pôr entre aspas, 100 anos de vida. É muito pouco, né? Uma existência muito momentânea, né? Muito momentânea. Acho que a gente viver uns 200, assim, por aí. Eu acho que a gente pode trocar com o Eucalipto. Eu ainda acredito que num futuro não muito distante, ou até mesmo distante, não sei, a gente vai conseguir viver mais de 100 anos. Mas ainda assim, concordo com você, seria muito pouco. É muito pouco, cara. Mas aí também, quanto que é o suficiente, entendeu? Porque a vida é incrível, entende? Isso que a gente existir aqui, tá, sabe, passando por isso, é muito incrível, é muito louco existir. Existir é um negócio muito absurdo, né? E vai, você deixa de existir, no caso, sua consciência, porque tecnicamente, falando entre aspas, nossa consciência, ela é um computador, uma base de dados, né? Então, quando você morre, o que é transferido? A sua consciência, de alguma forma espectral? É isso que eu penso. Como que aconteceria essa transcendência? Como que você, por exemplo, do plano pro outro, sabe? Eu gosto de acreditar que quando você morre, você consegue ter todas as experiências que você já teve. Você consegue se lembrar de tudo que já aconteceu em todas as suas vidas. E aí depois, quando você encarna, aí sim você começa a viver aquela vida do zero e você tem que, sei lá, se virar naquilo que você tem. Mas eu particularmente gosto de pensar nisso. Nossa, onde é que foi que eu vi um negócio desse? Era uma animação que mostrava isso. Que quando a pessoa morria,
mostrou todas as vidas que ela já teve e ela vai conversando com as outras vidas dela. Cara, eu não lembro mais o nome disso. Era muito... Avatar. Não é Avatar é ótimo pra isso. O Avatar é muito legal. E aí é isso, né? Quando ele entra no modo Avatar, ele consegue ter a experiência de todos os outros avatares. Isso é muito legal. Então eu acho que seja isso. Eu acho que a gente tem esse modo Avatar. Só que Modo Avatar. a gente tem que. A gente tem que Desbloqueia. desbloquear. A gente vai desbloqueando. Agora, a gente tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse tema, que é particularmente a minha parte favorita sobre ele, que são as nossas histórias assustadoras de outro mundo. A gente não pode deixar de citá-las. As nossas histórias de terror. Nossa, sim. E aí, quem já teve alguma experiência paranormal, maluca? Eu tenho uma que eu já contei pro Mike, pra Eloa no Macau, jogando GTA. Foi assim, uns 8 anos atrás, quando eu ainda morava no outro apartamento, foi um dia assim, eu lembro que eu tinha ido no cinema, foi eu, o Gustavo e o Akil. E aí a gente voltou, né? A gente ficou lá em casa de bobeira. Aí, quando deu umas 3 horas da manhã, a gente falou, beleza, tô com fome, vamos bater uma boquinha lá na cozinha. Aí a gente vai lá na cozinha. Chegando lá na cozinha, a gente tava comendo pizza de calabresa fria e conversando, assim, jogando conversa fora sobre a vida. E em algum momento da conversa, houve um momento de silêncio. E esse um momento de silêncio já foi a deixa pra gente, de repente, escutar isso daqui. Nossa, Cara, eu me borrar inteiro. A gente peidou pra fora dali o mais rápido possível. A gente se trancou no meu quarto. Depois pergunto pro Aquino, mano. Nossa, esse dia foi... Juro. A gente, ouviu essa respiração pesada, assim, na cozinha, assim. E era, 3 horas da manhã. E já dizem que, né... É a hora da morte, né? Um negócio assim. E aí, a gente, mano, só ligado? Era só o vizinho do Nicas dando um puta ronco, assim, na casa ao lado e só fez um... Mas é muito doido, mano, quando essas coisas acontecem, porque você não sabe onde você se enfiar, você parece que não tem lugar seguro pra ficar. Debaixo das cobertas. São as melhores proteções contra quebra monstros. a sua expectativa de realidade. Então, você não sabe como reagir a algo que você nunca passou antes, sabe? Não, e é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente é adulto, a gente sempre procura uma explicação pra tudo. Como é que você vai explicar um bagulho que vem das suas costas, um suspiro desse, no momento que estão 3 pessoas, então 3 pessoas presenciaram isso, 3 pessoas tiveram a mesma impressão do que era, e 3 pessoas saíram correndo, gritando pela casa, entendeu? É estranho. É difícil. A gente só não gritou porque já era tarde, meus pais estavam dormindo, mas a gente voou. Mano, eu nunca atravessei o ponto A do ponto B da casa tão rápido na minha vida como naquela noite. Bom, eu tenho várias histórias também. Eu vou começar com uma história que pra mim foi a mais marcante, que foi essa que eu pedi pra nunca mais acontecer comigo. Desde criança, eu tenho uma sensação muito forte, às vezes, de que eu não estou confortável em algum lugar. E isso sempre acontecia quando eu ia visitar alguns lugares. Por exemplo, eu morava em Santo André, e em Santo André tinha um shopping que eu lembro que eu detestava quando a minha mãe ia, e era um shopping que era muito perto de um hospital que a gente ia quase sempre, porque eu não era uma criança muito saudável também. Então, quando a gente ia para esse hospital, a gente passava em frente a esse shopping. E só de passar em frente a esse shopping, eu já sentia uma dificuldade em respirar. Era como se o ar ao redor daquele lugar tivesse pesado, era como se estar ali fosse sufocante. Então, eu não gostava de jeito nenhum. E essa sensação ficou muito marcada em mim e aconteceu em alguns outros lugares, em algumas outras ocasiões. E aí, uns 4 ou 5 anos atrás, era a véspera de Natal, e toda a minha família estava vindo passar o Natal na minha casa, o que era um evento bastante raro. Nunca a gente fazia essa comemoração na minha casa. Nesse dia estava todo mundo vindo e você começa a preparar as coisas. Então você começa a fazer um prato, você começa a tentar fazer uma sobremesa, você começa a pegar talher, pegar prato, montar a mesa, enfim, você está ocupado aquele dia. E durante aquele dia inteiro, eu tive essa sensação na parte de cima da minha casa, que era uma casa de 2 andares,
Então, qualquer coisa que fosse acima da escada, eu tinha essa sensação. E eu evitei ficar na parte de cima da casa, porque eu tava me sentindo sufocada, tava sentindo que eu não conseguia respirar. A minha gata, ela tava agindo de modo muito estranho também. Ela não tava ficando em cima de nenhum móvel. Qualquer lugar que ela tivesse, se você colocasse, pegasse ela no colo, colocasse no chão, ela saía correndo disparada e se enfiava embaixo de algum móvel. Cama, mesa, sofá, qualquer coisa assim. Ela não queria ficar na superfície de jeito nenhum. Bom, até aí tudo bem, os convidados não tinham chegado. E essa sensação continuava, a minha gata estava esquisita, e aí o pessoal da minha família começou a chegar. Chegou parente, chegou criança, chegou um monte de gente. E eu tinha sempre a impressão de estar ouvindo uma criança jogando bola, chutando bola do lado de fora de casa. Por ser Natal, eu pensei que era a criança de algum vizinho que estava fazendo isso. Só que em algum momento, a minha mãe foi conversar com a vizinha e não tinha nenhuma criança lá, eram só o casal que estava dentro da casa. Bom, ainda assim, continuei achando que poderia ser alguma criança de algum lugar ali em volta e fui viver minha vida. Quando deu meia-noite, eu fui buscar um presente que eu tinha esquecido do amigo secreto, que estava no meu quarto, que ficava no andar de cima da casa. Quando eu subi as escadas, essa sensação de sufocamento veio muito forte, veio muito, muito, muito forte. Eu fui direto pro meu quarto, peguei a embalagem de presente, e aí eu percebi que minha gata estava enfiada embaixo da minha cama. Só que ela não estava só embaixo da minha cama, ela estava embaixo da minha cama no canto mais distante possível para que ninguém alcançasse. Aí eu fui, abaixei, me rastejei embaixo da cama, peguei ela no colo e desci com ela e com um pacote de presente para a sala. Quando eu desci com esses objetos para a sala, eu fui entregar para minha tia o presente, então eu soltei a minha gata no chão. Nessa que eu soltei minha gata no chão, ela saiu correndo direto e se escondeu embaixo de uma mesa, do mesmo jeito que ela estava fazendo o dia todo. Aí eu me abaixei, virei pra ela e falei, me espera aqui que eu já volto, eu já venho te buscar e vou te levar pra um lugar mais tranquilo que não tem ninguém. Quando eu me virei pra sair da sala, eu juro pra vocês, foi nesse instante que eu vi uma criança, era um menino, e ele tava encostado na parede. Ele parecia ter uns 6, 7 anos, não era muito alto, tava com uma roupa meio antiga, sabe, tipo um macacãozinho, uma coisa meio esquisita, assim, pra época, e ele tava olhando fixamente pra mim. E foi a mesma coisa que eu fiz igual você. Eu nunca cruzei um cômodo tão rápido na minha vida. Parecia aquele gato pulando quando tá assustado. E foi isso. Desde então eu pedi pra não ver mais e eu nunca mais vi. Porque me deu muito medo. Nossa. Caramba. Calafrios, cara. Eu ia ficar um pouco assustado só. Eu fiquei muito assustada, Nossa. eu comecei a chorar, foi muito, comecei a tremer, tipo, porque foi alguma coisa que eu não tava esperando. Eu fui virar a cabeça pra sair do cômodo e aí tinha uma criança esquisita lá. E aí eu saí fora correndo. E era sempre na sala que eu contei pra vocês, né? Que a televisão ligava, que a luz estava acesa, que do nada, no meio da noite, eu começava a ouvir a televisão falando sozinha. Então, assim, as coisas que aconteciam na minha casa, pelo menos elas se manifestavam na sala. Uhum. Sempre foi na sala. Caramba, nossa. Damn. Eu lembrei uma história que, tipo, eu nunca tive histórias assim, sabe? Todo mundo me conta histórias assim, eu nunca tive histórias assim. O mais perto, uma vez que eu acho que não chega a ser algo nem perto desse nível, mas... minha tia faleceu há 2 anos atrás. E eu nunca tinha... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas... você vê a pessoa instantes antes dela morrer, sei lá, 2 horas antes dela morrer. Assim, foi mais ou menos isso. Ela teve enfisema pulmonar, a minha tia, porque ela fumou a vida inteira, basicamente. E ela pegou pneumonia com enfisema pulmonar, né? Aí, cara, eu gostava muito dela. Só que eu sabia que aquele era, tipo, um dos últimos momentos que eu ia ter com ela. Eu fui no hospital, ela tava internada, entubada, assim. Uma puta dificuldade pra respirar. Não tava acordada. E aí, eu lembro que, cara, eu tava chorando muito, assim. E aí eu abracei ela e tal. Falava, meu, que merda essa situação, que bosta essa situação. Meus filhos tentando falar comigo. E eu lembro uma hora que quando eu beijei a testa dela pra dizer tchau, porque eu tinha que ir embora dali, não podia ficar muita gente, né? Nossa, eu queria ter ficado ali o resto do dia. Porque eu não sabia... Se eu soubesse que aquele ia ser o último dia dela também... Mas aí eu lembro que quando eu dei esse último beijo na testa dela e fiquei segurando na mão, eu conseguia ouvir a respiração dela com muita força. Eita! Tipo, ela tava respirando com muita dificuldade, com um tubo,
e eu tava, tipo, ouvindo a respiração dela como se estivesse, tipo, ofegante do meu lado. E no momento eu só achei que eu tava meio, tipo, sei lá, passando mal, porque aquela situação muito triste, sabe? Mas eu acho que é o mais perto que eu tenho de uma situação dessas, que foi a última vez que eu dei tchau pra ela, assim, eu consegui ouvir a respiração e o som em volta ficou meio abafado, tipo, minha mãe falando comigo e tal, ficou tudo meio abafado, assim. Eu só saí daquele quarto do hospital. Eu sei que é uma história traumatizante, mas é a única coisa que eu consigo lembrar meio assim, tirando o sonho, sabe? Ah, sonho você tem. Sonho eu já tive. Quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro que tinha a ver mais ou menos com o filme do Scooby-Doo, assim, esse sonho, porque é um tipo de monstro que tinha lá, algo assim, mas foi mais ou menos assim. Veio toda a minha família ser Natal na minha casa não cabia toda a minha família, mas estava todo mundo lá. Eu lembro de toda aquela barulheira e quando eu fui dormir nesse dia, quando eu acordei no sonho, tava, tipo, todo mundo deitado no chão e saía, tipo, esqueletos verdes dessas pessoas. Eita. Começava a mesma conversa, tá ligado? E eles conversando, só que esqueletos. Continuou normalmente a conversa. E continuava a barulheira. E eu lembro que a barulheira era o que tava me irritando naquele dia, que era muita gente conversando na casa. Então, tipo, só que, além de tudo, as imagens deles estavam me assustando. Entendeu? Caramba, mano. Na minha casa. Era exatamente a mesma situação que eu tava naquela noite, só que versão fantasmagórica de Caveira Verde. Todo mundo era Caveira Verde, menos eu. Era uma caveira verde brilhante, assim, como se fosse kryptonita, tá ligado? Mas aquelas caveirinhas que vinha dentro do brinquedo, né? Vocês já tiveram um desse? Aquele que, tipo, era mas estrelinha que você colava no teto, assim? Não, era tipo, era um monstrinho. Era tipo um monstrinho, que aí quando você abria tinha o esqueleto do monstrinho, que era verde, e você colocava no escuro, você conseguia ver ainda. Ah, é esse que nem tem esse negócio de estrelas que você cola no teto, que é disso. Entendo. É sério, essa é uma memória que eu tenho. É o sonho que é o primeiro sonho que eu consigo lembrar de quando eu era pequeno. Acho que é um dos únicos sonhos que eu consigo lembrar até hoje. Pra você ter uma ideia. Interessante. Mas assim, infelizmente é uma das únicas experiências que eu tenho com isso envolve essa meio triste. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Mas essa meio triste, Nunca que se sabe. eu não sei se é porque eu estava passando mal naquele momento, ou se pode ter sido algo a mais, sabe? Mas é difícil, porque como a Elo falou, a gente sempre tenta buscar uma razão pra tudo. Então, eu me convenci que eu só tava passando mal naquele dia. Entendeu? Tava passando meio mal. Mas pode ter sido algum momento de transição entre eu e minha tia. Porque, na verdade, a nossa história é, quando eu era pequeno, ela gostava muito de mim e tal, me adorava. Sabe? Eu fui o primeiro neto, assim, da minha família. Aí, cara, ela super gostava de mim. E eu, tipo, sai daqui, tia. Que é isso? Não quero. Sabe, criança? Besta. É que você não tem paciência também, né? Quando você é criança, pra alguém ficar te agarrando, te dando beijo, conversando. Não, você quer sair correndo e destruindo qualquer coisa. Exato. E aí, quando eu comecei a ter valor por isso, cara, foi quando ela começou a ter problema com enfisema pulmonar. Que ela já tava mais ou menos de cadeira de rodas. Eu tinha uns 12, 13 anos quando começou isso. E aí, quando eu de fato comecei a dar valor para o que realmente ela começou a ter uma demência, porque o fato dela ter perdido parte do pulmão, ela não conseguia oxigenar direito o cérebro, então ela não conseguia raciocinar direito as coisas mais. Então, Caramba. tipo, eu nunca tive muito essa oportunidade de demonstrar de volta esse carinho quando eu amadureci, né? E eu lembro que eu tava pensando exatamente isso naquele dia. Entendo. Entende? Era esse o meu pensamento naquele dia. Eu falei, puta, vai acabar aqui e... Sabe, quando que foi a última vez que você lembra de mim? Pensando nos negócios assim, cara. É porque é difícil isso, né? A gente nunca sabe quando a outra pessoa vai embora. Sim. A gente não tem uma data de validade. Uma história? Você também tinha uma história? Eu tenho, mas é uma história, tipo, super levinha. Que bom, porque aí a galera assiste o podcast e depois já pode dormir, vai lá. Aproveita. Qualquer coisa corta a minha, tá ligado? Porque história pra boi dormir. I'm sorry. Ô, Licas, depois conta a sua do estacionamento também, que é bem boa. Conto. Então, eu tenho uma história mais leve em questão de, tipo, presença e, tipo, sentimento naquele momento. Mas foi a mesma aparição da mesma criança 2 vezes em lugares diferentes. A primeira vez... Vocês são criança, cara. Mano... Nossa, eu tenho muito medo de ver um pirralho daqui a pouco aqui, assim, abrir a porta.
Nossa, é que nem aquela cena do filme lá, do Iluminado, aquelas duas meninas no corredor. Nossa, velho. sim. Eu arremessaria um sapato. Eu arremessaria um Ela sapato. sairia correndo. Tipo, sai! Eu ia falar, cadê o pai de vocês? Cadê o pai de vocês? Você virou o tio Não, chato. Nossa, você virou um sapato. Real. É, aquele que vai pegar na mãozinha e levar até os pais, assim. É, e você chega perto delas, elas, tipo, te sacrificam, assim. Sacrificam. Caralho. Tá bom, vai lá, Mark. Então, uma vez a primeira vez foi quando eu tava saindo do quarto da minha irmã. A gente morava ainda junto. E aí eu fui sair do quarto dela, eu tava sozinho em casa, era tipo, meio de tarde. E quando eu fui sair do quarto dela, eu desliguei a luz. E no momento que eu desliguei a luz, eu vi esse menininho, negro, de cabelo, tipo, meio Black Power, mas não muito comprido, sentado no chão, tipo, meio abraçado assim com o joelho, sabe? Olhando pra cima, sem expressão, tipo, neutra. Ah, ele tava Não- feliz que agora ele tinha joelhos. Ele não, tipo, Joelho! Joelhos! E aí, tipo, eu fiquei muito assustado. E, tipo, só que a expressão dele tava neutra, ele não tava, tipo, nem feliz nem triste, ele só tava olhando pra cima. Tipo, diretamente pra cima. Aí, tipo, isso foi, tipo, um momento. Aí eu liguei a luz de novo e aí tinha uma mala no chão. Exatamente onde eu tinha visto o menino. Falei, tô louco, né? É. Aí um outro dia, um outro momento, tipo, um bom tempo depois, eu tava trabalhando num buffet infantil, como animador de festa. E no final da festa. E no final de Guerreiro. todas as festas, a gente Guerreiro, tinha cara. que andar pelo local e reunir todos os brinquedos que as crianças tinham espalhado por aí e levar pra salinha do brinquedo. E eu tava fazendo isso, e nesse lugar, só que, mano, eu tava muito exausto. Fisicamente, foi um dos dias mais exaustos que eu tive naquele lugar. E nesse lugar tinha um brinquedão que tinha umas pilastras, assim, de madeira que desciam, que era o brinquedão alto. E a sala dos brinquedos ficava bem embaixo desse brinquedão. Então eu tava, tipo, andando de um lado pro outro, reunindo todos os brinquedos e levando, pegando os brinquedos e levando. Num desses momentos, quando eu peguei os brinquedos, eu deixei e eu virei de costas pra voltar pra pegar mais brinquedos, eu tava passando por uma dessas pilastras e eu vi esse mesmo menininho sentado do mesmo jeito, com a mesma expressão, tudo igual, olhando pra mim, apoiado em uma dessas pilastras. Tipo, no momento que eu passei por ela, tipo, no... Como é que Canto de chama? olho. Visão periférica. E aí eu voltei Caraca. assim e, tipo, não tinha nada. Mas foi o mesmo menino. E isso ficou muito na minha cabeça, mas, tipo, nunca mais aconteceu. Caramba, Histórias. que- Essa Nossa, coisa, né? é A a gente não mesma consegue pessoa, explicar. sabe? É uma memória. É estranho. Então, vai que é uma coisa, vai que isso é uma pessoa de uma outra vida minha que, tipo, volta uma lembrança, sabe? Nossa, uma criança que morreu, tá ligado? Tipo, eu mesmo de uma outra vida, tipo, Ou pode ser alguém que, tipo, de alguma forma já morreu, mas que se identificou com você de alguma forma. Porque, sei lá, você é brincalhão, você é engraçado. Faz sentido aparecer uma criança pra você. Eu acho, Verdade. pelo menos. Vocês já viram Sense8? Sense8 já. É. Maravilhoso. Mano, Eu acho a que- sua história eu pensei muito no Sense8. Você tipo, viu a situação Nossa, se eu for e um aí, tipo, a Sense8 criança tá vai te ser. vendo naquela situação. Ela só fica tipo, meu, você tá me vendo mesmo aqui? E você tipo olhando pra ela, cara, você tá me vendo aqui mesmo? Você acredita mais nisso do que em vida após a morte? Tipo, você acha que é mais possível que tenham pessoas vivas que tenham conexão umas com as outras do que, tipo, pessoas conectadas? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Cara, eu acho que sim, no sentido de timing de algumas coisas, sabe? Uhum. Sabe quando você fala a mesma coisa que alguém, ou que, sei lá, você pensa exatamente a mesma coisa que aquela pessoa, ou faz exatamente aquilo, um movimento brusco idêntico, que se você tivesse combinado com a pessoa, você nunca acertaria? Sim. Então, tipo, essas conexões, Estranho. assim, breves, eu imagino que, tipo, você pensa que a pessoa vai fazer aquilo, a pessoa pensa que você vai fazer aquilo, e vocês fazem juntos. E se for alguém que Eu você acho já conheceu de outra vida e por isso vocês têm essa conexão? Pode ser, ou sei lá, vocês são tão próximos que de fato existe um jeito dos seus cérebros se conectarem, mas não de forma óbvia. Tipo assim, eu olho pra você, Marco, e falo, mano, eu tô com sede, busca um copo d'água. Não é tipo assim. Eu tenho um feeling que você. Um sentimento assim que você vai pegar aquele copo. E aí, ao mesmo tempo, pego a mão assim e a gente junta as mãos no copo, tá ligado? Aham. Você já teve um sentimento que a pessoa vai fazer a mesma coisa que você naquele segundo? Não sei se vocês já tiveram isso. Já. Então, tipo, eu acho que essa história de feeling, sabe? Pode ser também o feeling de você ver a pessoa, tipo, você vê a criança, sabe, o Mark? Aham.
tipo, a Elo vê a criança também, é um sentimento, talvez ela não esteja ali, mas a sua cabeça conectou com a pessoa, sabe? E, tipo, eu sei que o Lucas tem uma história muito boa que envolve isso. Então, pra encerrar, eu acho que você tem que fechar com essa história, cara. Ah, sim. Então, eu tava com o Kim, a gente tinha saído, assim, e aí voltando pro nosso condomínio... Kim é um amigo nosso, by the way. Aí, tipo, ele tinha que voltar pra casa porque ele tinha que passar na padaria pra comprar pães e frios lá. E aí eu deixei ele no estacionamento de visitantes em frente ao prédio dele e eu tava me dirigindo pra voltar pro meu lado do condomínio, né? Pra voltar pra casa. E aí eu fui dar uma ré e o carro da minha mãe é aqueles carros que quando você dá a ré tem um sensorzinho que apita quando você está se aproximando de algum objeto. Então, tipo assim, quando eu tava fazendo a curva na ré, eu olhei rapidamente para a janela do banco de trás e eu não sei se foi alguma coisa com a luz das janelas dos prédios em volta ou não, mas naquele momento pareceu muito que eu consegui visualizar uma pessoa, mas assim, não era era só tipo a cabeça, quer dizer, o peito da pessoa e o braço dela, como se ela tivesse vindo bater de peito assim na janela. E aí tipo eu falei, nossa, que isso? Na hora achei estranho, mas acabei não ligando muito. Mas aí quando eu tava terminando de fazer a curva na ré para engatar o drive, começa a apitar o negócio do dispositivo de ré. Mas aí começa a apitar bastante, assim, tipo, como se tivesse algo muito perto. Tipo, pi, 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 pi. Então, aí eu olho nos três retrovisores, da esquerda, direita, de cima, nada. Ninguém. Mano, o quê? E na hora, tipo, eu só pensei, eu nem pensei nisso direito na hora. Só vazei. Quando eu cheguei na outra portaria, eu comecei a me tocar do que tinha acontecido. Eu falei, não, pera aí. Volta um pouco. Então, assim, calafrios. Calafrios de cara, verdade. E eu gosto da ideia de não tenta justificar com a sua racionalidade. Tenta pensar por outro lado. Que é algo que eu tenho mania de fazer, sabe? Que a Elo falou que é muito verdade. Pode ter sido a luz dos prédios. Mano, podia ter alguém ali, tá ligado? Quando você tava dando ré. É muito estranho, porque você viu a silhueta de alguém, aí você tá vendo que a pessoa tá indo na mesma direção que você começa a ver o bagulho da ré apitar. Tipo, a pessoa tá indo... É muito esquisito. É muito esquisito. Isso, achem uma explicação pra isso. Achem uma explicação, saca? Ai, gente, vamos assistir filme de terror, vamos assistir série de espírito, vai lá. Eu quero contar uma história, que é uma última, que é uma história da minha irmã, na verdade. A gente tinha uma amiga que sempre ia dormir em casa, então a gente botava os colchões assim no meu quarto, deitava lá e ficava conversando a madrugada inteira, né? A minha irmã, ela é 7 anos mais nova do que eu, então ela é bem mais novinha. Essa minha amiga tinha a minha idade, estudava na mesma sala que eu, então a gente tinha colocado os colchões no meu quarto, a gente tava indo dormir lá e minha irmã também queria dormir com a gente pra conversar, pra bater papo, porque criança, né, não aceita não de jeito nenhum. Tá vendo os adultos fazendo alguma coisa sem ela. Não aceita de jeito nenhum. E a minha irmã era bem pequenininha nessa época, ela tinha uns 4, 5 anos. E aí a gente tá ali deitada no quarto, conversando. De repente, a minha irmã vira pra gente chorando e gritando desesperada, dizendo que tinha uma mão tentando abrir a porta. E aí, no mesmo instante, a porta foi empurrada pra dentro. Nem fudendo. E a gente não estava vendo nada. E a minha irmã tava chorando, a minha irmã chorava de soluçar, assim, foi surreal. Ela tava muito assustada, muito, muito, muito assustada. E aí eu só lembro que não sei com que coragem eu corri e bati a porta. Mas é isso, assim, é isso. Eu acho que agora, com 27 anos, eu teria só desmaiado. Então, A antigamente era mais corajosa. Cara, é porque, que foi isso? A minha irmã gritou que tinha uma mão abrindo a porta e a porta abriu. Foi muito esquisito. Estranho. Tipo, a sua irmã lembra disso? Ou, tipo, você presenciou e ela não tem uma memória muito vaga disso? Porque ela era muito pequena, né? Sinceramente, faz muito tempo que eu não converso com ela sobre esse tipo de coisa. Eu não saberia dizer. Eu acho que já teve alguma ocasião que ela falou que ainda lembra, mas eu não sei se isso existe até hoje, se essa memória existe até hoje. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio
Chá com Miojo. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais, instagram.com/chá com miojo, facebook.com/chá com miojo ou no soundcloud.com/chá com miojo. Chá com miojo, pessoal. Chá com miojo, vocês acham a gente? Mas é isso, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima. Galera, Falou. Até mais, gente!